Olá, tá tudo bem? Mais uma vez aqui estamos juntos para fazer um vídeo falando das previsões do tarô referente à semana do dia 25 de junho até o dia 1º de julho. Junho está indo embora, julho está chegando, então é importante que a gente já tenha, uma visão do que nos espera para o próximo mês e também fazer aquele balanço bacana de como que foi o mês de junho, o que eu consegui avançar, o que eu consegui colher. Porque a gente às vezes fica ligado no piloto automático, né? A gente vai vivendo, vai tocando as coisas à medida que dá, não para fazer ali um apanhado, né? Do que aconteceu, do que a gente poderia fazer diferente, do que a gente fez de um jeito e a gente faria do mesmo jeito. E assim a gente vai melhorando cada vez mais a nossa caminhada, a nossa jornada, uma evolução espiritual, porque é para isso que nós estamos aqui enquanto encarnados, não é? Nós não estamos aqui para viver no piloto automático, trabalhar e cuidar dos filhos, cuidar da família, fazer uma coisa, fazer outra. A gente está aqui também para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente poder evoluir. Então, aproveitei esse finalzinho de mês para poder fazer essa reflexão, buscar essa energia. E eu acho que essas previsões aqui, elas estão bem alinhadas com essa introdução aqui que eu estou fazendo para vocês. Mas antes de nós falarmos das previsões, né, da semana, eu sempre gosto de falar um pouquinho aqui sobre alguns pontos do tarô, né, até por questão de curiosidade, para quem é simpatizante ali desse oráculo e quer conhecer um pouco mais e não só ali ficar naquela parte de previsões. Eu gostaria de fazer uma correção, uma retificação de um item que eu falei há uns 2 vídeos atrás, né, quando eu falei das previsões ali da semana do dia 11 ao dia 17, se eu não me engano. Eu comentei que eu jogo o tarô de Marsella de Madame Lenormand, né? Eu acabei fazendo uma confusão porque o tarô de Marsella, ele não foi criado por Madame Lenormand. Então eu queria até voltar um pouquinho nesse tema, até para poder esclarecer vocês, né, sobre o que de fato a gente poder separar ali o que é uma coisa e o que é outra coisa, né? Até porque nesse mesmo vídeo eu falei de baralho cigano e aí tem tudo a ver com essa retificação que eu vou fazer aqui para vocês. Na verdade, a Madame Lenormand, ela não foi a criadora do tarô de Marsella, tá? Ela criou o baralho cigano com os arquétipos que nós conhecemos hoje, tá? Então ela não foi a criadora do tarô de Marsella, ela foi a criadora do baralho cigano com esses arquétipos que nós conhecemos hoje. Carta do lírio, carta da cegonha, carta do anel, todos aqueles arquétipos lá que são pertencentes hoje ao baralho cigano e que estão muito alinhados a previsões para a nossa vida, para o nosso dia a dia ali, finanças, amor, saúde, como eu já falei no vídeo anterior. Esse sim foi criado por Madame Lenormand. Madame Lenormand, ela foi uma grande oraculista, uma grande médium, uma grande taróloga do século XVII, né? E ela não só usava o baralho cigano, mas ela usava também outros oráculos que hoje são muito usados, explorados ali, seguindo a linha dos ciganos. Na verdade, os ciganos, eles faziam aquilo ali para eles, né? E era uma coisa assim, bem mais ali controlada, né, naquele mundinho. E Madame Lenormand expandiu esse conhecimento. Então, não só o baralho cigano, mas também a quiromancia, que é um outro oráculo também que eu trabalho. Um dia eu posso fazer até um vídeo falando especificamente de quiromancia. Eu já fiz um vídeo, para quem já me segue no Instagram, falando de quiromancia, tá? Mas eu vou levar esse vídeo também para o TikTok e posso trazer ele também para o YouTube, trazendo um pouco mais de informação
sobre esse oráculo maravilhoso. Então ela trabalhava com quiromancia, ela trabalhava com a leitura na borra de café. Muitas oraculistas trabalham com esse tipo de leitura, né? Que nada mais é do que você tomar ali um café feito ali de forma bem artesanal, que fica aqueles grãozinhos, aquela borra no final da xícara, e aí você olhando ali para a xícara, você consegue ter ali uma visão do futuro da pessoa, né? Então, como a quiromancia, você também consegue traçar aí algumas linhas de aconselhamento para o consulente com a borra de café. Então, todos esses oráculos maravilhosos que são explorados, que nasceram da cultura cigana e foram aperfeiçoados e aprimorados e, digamos assim, difundidos, popularizados por Madame Lenormand, que foi uma oraculista muito famosa no século XVII. Mas o tarô de Marsella, ele não foi fundado por ela, ele foi fundado por uma série de ocultistas que criaram ali, pesquisando sobre o histórico, porque o tarô é milenar, né? Ele surgiu há muitos anos atrás, mas ele não tinha uma linha, né, traçada ali de trabalho. Então o tarô, ele foi, da forma como ele tem, ali, com os arcanos maiores, os arcanos menores, os desenhos e a simbologia de cada arquétipo, porque cada arquétipo do tarô, ele tem uma representatividade, as figuras, as cores, os desenhos, os números que representam cada arcano. Então tudo isso tem uma representatividade. E o tarô, ele foi, na verdade, não foi fundado por um ocultista só. Na verdade, foi um conjunto de ocultistas que eram especialistas na técnica e resolveram desenhar um baralho, né, um tarô, um deck que tivesse grandes elementos ocultistas e que permitissem a previsão do futuro, o alinhamento de questões do passado, a definição do presente, né? Porque o presente a gente faz hoje, aqui e agora. Então, são N nomes, tá? Eu não trouxe os nomes aqui para vocês nesse vídeo especificamente, eu posso trazer para um próximo vídeo. Caso vocês queiram saber mais sobre isso, deixem aqui nos comentários. Mas esses ocultistas, eles resolveram criar um baralho universal com vários arquétipos, representatividades que pudessem ser aplicadas na previsão do futuro. Daí surgiu o tarô de Marsella, né? Até não vou dizer, surgiu realmente na França, né? Na França, na época do iluminismo, da Revolução Francesa, foi uma época também que nós tivemos muitos ocultistas e oraculistas ali. Inclusive, há quem diga que muitos deles estão encarnados no Brasil agora. E esses ocultistas, eles foram ali criando esse tarô, né? E existem várias versões do tarô de Marsella que são exploradas por N oraculistas. E aí, por isso que existem vários decks, né? Que cada tarólogo, enfim, se identifica com um deles. Esse que eu jogo é o tradicional. Inclusive foi comprado junto com um livro de um estudioso do tarô muito conhecido, que se chama Carlos Godo. O livro dele, se você pesquisar ainda no Kindle ou na internet, você ainda consegue encontrar tanto a versão física quanto a versão digital, né? Só que a versão física vem com um baralho, né? E é esse baralho que eu uso aqui, esse baralho que vocês estão vendo, nada mais é do que o baralho que veio no livro de Carlos Godo, que é um grande estudioso do tarô, e ele preconiza não só traduz ali os arquétipos do tarô, mas ele também preconiza as formas de adivinhação, os tipos de tiragem, usando um método muito tradicional, que é, como eu falei, a tiragem de 3 cartas, de 5, de 9. Tem também aquela tiragem um pouco mais abrangente, que você abre, não sei se vocês já jogaram com algum oraculista que trabalha dessa forma, que abre o baralho
dessa forma e o consulente vai tirando as cartas sem muita ordem, né? Então, são os tipos de tiragem que ele trabalha que são as mais tradicionais. Mas, como eu falei no outro vídeo, e essa parte não vou retificar, eu vou reforçar, cada oraculista, cada tarólogo, ele pode ter a sua forma de trabalhar, né? Eu me inspirei muito nos conhecimentos do livro do Carlos Godo. Aquilo ali me serviu como base, porque como eu falei para vocês no primeiro vídeo, eu meio que comecei ali de uma forma bem, assim, na intuição, na brincadeira. Então, com as leituras do livro dele, eu comecei a conhecer melhor o que significava o tarô e o posicionamento, o baralho, mas com o tempo, usando a minha intuição, usando a minha clarividência, eu adaptei esse trabalho para a leitura que eu tô, digamos assim, mais acostumada, né? A leitura que me traz mais tranquilidade e uma leitura que, de certa forma, está alinhada ali com os conhecimentos que eu tenho no trabalho que eu faço. Então, você que está começando a estudar o tarô, iniciante, o meu objetivo aqui não é dar curso de tarô, tá, gente? Existem N oraculistas, estudiosos, muito famosos, que são especialistas em dar esses tipos de curso. Não é o meu objetivo aqui, mas eu gostaria de aproveitar e falar um pouquinho sobre, para quem quer conhecer um pouquinho mais, quer saber, olha, eu quero me aprofundar nesse conhecimento, eu não quero. Então, por isso que eu sempre trago esse conhecimento para vocês. Esse livro serve como base para mim. O Carlos Godo é muito tradicional, ele é muito dentro da linha mais, digamos assim, de como foi criado lá atrás, né? Mas eu já acho que a gente pode adaptar dentro da nossa realidade, dentro daquilo que a gente entende que é importante, né? Aquilo que a gente entende que traz mais tranquilidade para você poder fazer a leitura e a tradução do tarô para as pessoas, né? E assim eu trabalho, assim é o meu desenvolvimento aqui, assim é a forma como eu faço a leitura das pessoas, seja tanto no tarô completo quanto no tarô express. E sempre vou defender que você use a sua intuição para qualquer coisa na sua vida, tá? E uma outra coisa que eu vou falar também, que eu sempre falo, não tanto para as pessoas que eu jogo tarô, quanto para as pessoas que eu faço mapa astral, o tarô, o mapa e qualquer outro oráculo que você trabalhe, eles são um guia, um norte, uma bússola. Mas não necessariamente aquilo que está sendo dito ali pode acontecer. Por quê? Porque existe uma máxima no universo. Uma máxima que foi criada pelo nosso grande arquiteto do universo, né? O Deus que rege tudo e todos. Que é o livre-arbítrio, não é? O livre-arbítrio, ele é a lei máxima. E através do livre-arbítrio, o ser humano ele pode mudar o seu plano, pode mudar o seu curso, pode mudar. E o tarô, tanto o tarô quanto o mapa, quanto todos os oráculos, eles mostram ali o que está se desenhando. Mas se você não concordar com aquilo ali, se você achar que você pode mais ou menos, você tem condições de mudar aquilo ali sim com o seu livre-arbítrio, e você deve fazer isso. Se der alguma coisa que não é legal, que não é bacana e que você tem a condição de mudar, mude, faça diferente, né? Tem uma oração que eu gosto muito e eu sempre oro quando eu posso essa oração, e eu gostaria de falar ela para vocês aqui, que ela é bem curtinha. É a oração da serenidade. A oração da serenidade é uma oração que preconiza, resume o livre-arbítrio em poucas palavras. Dai-me, Senhor, a resignação necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para mudar aquelas que posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Essa é a nossa vida, esse é o nosso livre-arbítrio. E os nossos oráculos aqui, eles nos dão norte, mas a gente tem toda a condição de perseguir aquilo ali ou mudar aquilo ali de acordo com o nosso livre-arbítrio.
use o seu livre-arbítrio com sabedoria. E assim eu encerro aqui essa primeira parte do vídeo. E aí agora eu gostaria de falar sobre as previsões, né? Que é um momento tão esperado desse vídeo, não é? Antes de... Prometo que eu não vou chegar na previsão, mas eu só queria lembrá-los, eu lembro isso em todos os vídeos, como que eu faço essa tiragem das previsões da semana. Eu faço uma mentalização, pergunto para o tarô quais são as energias que vão estar vigorando naquela semana e qual o aconselhamento que ele poderia trazer para as pessoas. E aí se apresentam essas cartas. 2 arcanos maiores, que são o que vão dar a tônica da semana, e 3 arcanos menores, que vão complementar o que o arcano maior ali está dizendo, né? Vai trazer ali um direcionamento, até mesmo uma linha de ação que você pode seguir baseado nessa energia. Porque o tarô é energia, a gente trabalha com a energia da pessoa que está jogando, da pergunta. No caso aqui, eu jogo a energia para poder perguntar qual é o que a semana preconiza para nós, e aí o tarô se apresenta, tá bem? Só para vocês entenderem como é que funciona aqui a linha de previsões da semana. Bom, qual é o jogo que a gente teve aqui, tá? Semana do dia 25 de junho a 1º de julho. Primeiramente nós tivemos a carta da Imperatriz, que é uma carta que já se apresentou 2 jogos atrás, a Imperatriz está vigorando aqui. A carta da Lua, esses são os 2 arcanos maiores, e os arcanos menores. O Cavaleiro de Espadas, o 3 de Paus e o Valete de Espadas. Então esse jogo é um jogo muito bom. É um jogo excelente para uma semana em que a gente está tendo uma transição de um mês e entrando num outro mês. Significa que é uma semana que você vai ter ali energias muito auspiciosas, energias que vão te propiciar que você assuma a liderança, que você consiga direcionar o seu caminho, que você consiga ter uma visão. Essa lua, ela vai iluminar muita coisa que estava oculta, que você não estava vendo, que estava passando despercebido. E essa lua, ela vai jogar um holofote, igual o holofote aqui que está na minha cara, no vídeo que vocês estão vendo. Vai jogar um holofote ali, para vocês poderem visualizar aquilo que não está legal, aquilo que não está bacana e conseguir modificar. Então você vai ter essa propriedade, você vai ter essa certeza, uma visão clara daquilo ali. E tendo essa visão clara, tendo essa certeza, tendo esse poder de liderança nas mãos, você tem também aqui o Cavaleiro de Espadas, que vai te trazer um dinamismo, uma velocidade, uma aceleração, né? Então, as coisas vão acontecer muito rápido essa semana, vai ser uma semana muito dinâmica. Quando as coisas acontecem muito rápido, eu sempre puxo também para um outro lado, que é para você também não puxar pela sua mente e acabar ali com sintomas de ansiedade, com sentimentos ali que vai estar muito acelerado, você não vai conseguir relaxar, não vai conseguir dormir. Aproveite ali esse momento dinâmico da sua vida, mas também tire momentos de meditação, tire momentos de descanso, tire momentos para você também ter ali o equilíbrio para renovar, recarregar as baterias e começar de novo. E aí você pode fazer da forma que você achar melhor, cada um tem a sua forma de recuperar aí as energias, não é? E aí esse 3 de espadas, esse valete de espadas, significa também muita coisa boa acontecendo. Então vai ser uma semana excelente. Vai ser uma semana muito legal. E desde que você saiba aproveitar as oportunidades, que você saiba aproveitar tudo que está acontecendo ali, que vai enriquecer a sua vida. E de fato, começar o mês de julho com o pé direito, começar o mês de julho já com seus objetivos bem definidos, já tirando aquilo que não agrega e potencializando aquilo que está te trazendo uma energia legal para o caminho. E segue em frente, vai em frente. Também aproveita oportunidades que você possa ter de novas parcerias, sociedades, associações e
constrói. Na semana passada você já teve o conhecimento dessas possibilidades. Essa semana é você alicerçar isso, firmar isso e conseguir estruturar bem para a sua vida o seu caminho. Um ponto que eu queria complementar aqui nessa leitura, eu achei bem interessante falar com vocês. Como eu falei no início do vídeo, né, em outros vídeos, a gente tem trabalhado sempre aqui com as previsões da semana, com essa composição aqui de 2 arcanos maiores e 3 arcanos menores com aconselhamento, fechando ali as previsões. Mas isso foi muito da minha intuição, da minha clarividência, me foi orientado que essa seria a melhor forma da gente trabalhar as energias da semana. Então, quando eu estava embaralhando, aconteceu uma coisa muito interessante, que eu gosto, quando isso acontece, eu trago para poder enriquecer a minha leitura. Na hora que eu estava embaralhando os arcanos menores, que eles ficam em arcanos diferentes dos maiores, teve uma carta que pulou. E eu trouxe essa carta aqui, o conceito da leitura, porque ela é extremamente importante aqui para poder fechar essa tradução ali do que nós fizemos. A carta que pulou foi essa aqui, ó, o 2 de copas. O que o 2 de copas representa? O 2 de copas, ele representa o fortalecimento de relações, parcerias, quando eu digo relações e parcerias, eu não estou nem querendo dizer de relações sentimentais somente, não. Estou falando um âmbito maior também, de sociedades, parcerias de trabalho, associações que vão te propiciar um crescimento. Também, dentro do ponto de vista espiritual, pessoas que você está conhecendo, que estão te propiciando ali caminhos para você seguir. Então, essa semana ela vai ser muito propícia também para você trabalhar essas energias para fortalecer essas parcerias. E não é à toa, a gente fazendo um link com a astrologia, o Sol acabou de entrar em Câncer. Então, a gente vai ter ali um fortalecimento dessas parcerias, dessas relações, que é justamente o que preconiza o signo de Câncer, né? Então tem tudo a ver com essa carta, tem tudo a ver aqui com o fato dela ter se apresentado nesse jogo. Então, apesar de tudo isso que foi falado, conceituando tudo isso que foi falado, também é importante ressaltar esse aspecto, que também está fortalecido aí, fazendo link na astrologia com o Sol que acabou de ingressar em Câncer. Então, é uma semana muito auspiciosa também para reforçar esse lado. Então, que você aproveite muito essas energias, que você consiga ter muito êxito em tudo aquilo que você planejou e que o mês de julho que está chegando seja um mês abençoado, de muito trabalho, muito amor e muitas bênçãos para todos vocês. Muito obrigado para quem assistiu esse vídeo até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para você não perder nenhum vídeo. Toda quinta-feira eu posto vídeo de tarô e às terças-feiras os vídeos de astrologia com as previsões dos signos. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá no Instagram, Claudiane Astro Tarô, no meu TikTok, que é Clau Astro Tarô, e fique à vontade para comentar, para falar o que você achou do vídeo, que a gente vai aprimorando e melhorando cada vez mais, porque eu, como vocês, também estou buscando a evolução junto dessa nova era, que é a Era de Aquário. Muita luz para todos vocês. Namastê.